Bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus, capítulo 13. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Você que está curtindo aí essa série de mensagens, já curte aí, já comente aí. Jornada 66. E bora para Mateus, capítulo 13. Porque Jesus começou a ensinar por parábolas. Por que contar histórias em vez de falar diretamente? Mateus capítulo 3 responde para nós. Aqui nós descobrimos que as parábolas não eram apenas ilustrações. Elas eram juízo e graça ao mesmo tempo. Elas revelam o reino para alguns e escondiam de outros. Se você quer entender eleição, responsabilidade humana e crescimento do reino, esse capítulo é essencial. O Evangelho de Mateus mostra que após a rejeição crescente no capítulo 12, Jesus muda a forma de ensinar. Ele começa a falar em parábolas. Isso não é coincidência, é resposta ao endurecimento. Quanto mais rejeição, mais o ensino se torna revelação seletiva. Ele vai dizer sobre um semeador que saiu a semear. A mesma semente, solos diferentes. À beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos, em boa terra. A semente é a palavra e os solos são os corações. Perceba algo fundamental. O problema não está na semente, está no solo. João Calvino ensina que o coração humano, por natureza, é um terreno endurecido, até que Deus o transforme. E aqui vemos claramente a doutrina da depravação humana. Sem regeneração, a palavra não cria fruto duradouro. O solo bom não nasce sozinho, ele é preparado. E então os discípulos perguntam, por que eles falam por parábolas? E Jesus responde, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles, não. Isso é forte demais. Conhecimento espiritual é dado, não é descoberto por inteligência natural. Ele cita Isaías, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. Isso revela a soberania divina na revelação. Agostinho de Hipona afirmava que a graça não apenas oferece luz, mas abre os olhos para enxergá-la. Sem iluminação do Espírito, a parábola é apenas história. Com iluminação, ela é transformação. Um homem semeia boa semente, o inimigo semeia joio. Crescem juntos até a colheita. Isso responde uma pergunta comum. Por que o mal continua existindo dentro da esfera visível do reino? Porque ainda não é tempo da separação final. Martinho Lutero dizia que a igreja visível sempre terá mistura até o juízo final. Isso nos ensina paciência escatológica. O julgamento pertence a Deus, não a nós. O reino começa pequeno, mas cresce. O grão é minúsculo, a árvore se torna grande. O fermento é invisível, mas transforma toda a massa. Aqui nessa parte aprendemos que o reino não cresce por espetáculo, mas por influência silenciosa e progressiva. Na perspectiva reformada, isso reflete a soberania de Deus na história. Ele governa o crescimento, ele dirige o processo. O avanço do evangelho não depende do poder político, depende da ação divina. E então, um homem encontra um tesouro escondido. Outro encontra uma pérola de grande valor. Ambos vendem tudo. O reino vale tudo. Mas aqui está algo importante. Eles vendem tudo, não por obrigação, mas por alegria. Quando Cristo é revelado como supremo, a renúncia deixa de ser peso.
Charles Spurgeon dizia que quando alguém encontra Cristo de verdade, o mundo perde o brilho. Isso é regeneração. Não é troca forçada, é transformação do desejo. E então ele vai continuar dizendo: uma rede recolhe peixes bons e ruins. No fim, a separação. Mateus 13 equilibra crescimento com juízo. O reino avança agora, mas haverá prestação de contas. A teologia reformada sempre mantém essa tensão. Graça soberana, juízo real. Deus salva, mas também julga com justiça perfeita. O capítulo termina com Jesus sendo rejeitado em sua própria cidade. Não é este o filho do carpinteiro? Familiaridade gera desprezo. Eles conheciam sua história, mas não reconheciam a sua identidade. E isso nos alerta. Proximidade cultural com o cristianismo não é fé verdadeira. Mateus 13 nos ensina que nem todo coração responde da mesma forma. Segundo, a revelação depende da graça. Terceiro, o reino cresce silenciosamente. Quarto, o juízo é certo. E quinto, Cristo é o maior tesouro. Pergunta honesta: que tipo de solo é o seu coração? Endurecido, superficial, sufocado por preocupações ou preparado pela graça? Porque ouvir a palavra não é o mesmo que frutificar. Mateus 13 revela os mistérios do reino. Ele começa pequeno, ele cresce invisivelmente, ele enfrenta oposição, mas no final haverá separação. O rei não perdeu o controle, e o maior privilégio é fazer parte desse reino, não por mérito, mas por graça. No próximo capítulo do Evangelho de Mateus, veremos milagres poderosos e a morte de João Batista, mostrando que o avanço do reino não elimina o sofrimento. Se esse estudo edificou você, compartilhe e coloque aí Jornada 66 e peça a Deus um coração de boa terra. Nos vemos no próximo capítulo e até mais. Que Deus abençoe.